Praxe, vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho segundo Marcos, que tem sido o texto base para nossas reflexões a respeito da nossa caminhada, da nossa jornada com Jesus. Esse movimento nosso aí, de espiritualidade centrada em Jesus. Muita gente exercita espiritualidade centrada em si mesmo, suas próprias percepções, sensações, desejos, planos, vontades. Nossa espiritualidade está centrada em Jesus, no sentido de prosseguirmos, irmos aonde Ele vai e sermos como Ele é. E aqui a gente tem um contexto da semana passada que a gente conversou, que é o de Jesus sentado à mesa com os publicanos, pecadores, cobradores de impostos, corruptos da nação, traidores, gente de má reputação, gente com quem ninguém se juntaria ou gostaria de estar com. E Jesus se reúne com essas pessoas, com pecadores, imagino que gente de índole extremamente duvidável, questionável, gente com passado, com currículo deplorável. E Jesus se senta com essas pessoas e ele é questionado pelos religiosos que dizem: você come com publicanos e pecadores? Por que você faz esse tipo de coisa? E Jesus é muito claro em dizer: não são os não são os justos, ou são saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para os pecadores e não para os justos, ou que pelo menos se consideram como tais, se consideram justos. Mas para aqueles que olham para si mesmos e percebem a sua inabilidade, a sua falência, sua total falta de condição de se aproximar de Deus. E eu me faço um com estes, eu me faço um com pecadores. E essa foi, acho que, uma coisa extraordinária, saber, aliás, muito confortadora, saber que Jesus se faz um com pecadores e que nosso pecado não contamina, mas a pureza dele nos purifica. E hoje nós vamos continuar e eu queria pedir para vocês, vamos ler versículo 18 ao 22, 2, 19, 20, 21, 22, 5 versículos. Quem quiser fazer a leitura, fica à vontade de um versículo e outra pessoa lê outro e assim por diante, para a gente ler Marcos 2, 18 a 22. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto os tem consigo. Dias virão, contudo, em que será, sem óculos, tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a altura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Muito bem. Tenho certeza que todo mundo, quando lê um texto como esse, pensa assim: Jesus estava querendo esclarecer? Porque, não esclareceu muito não, Não. Deu uma dificultada aí, tá difícil entender esse texto, Se o objetivo dele era tornar mais claro, escureceu mais ainda. Bom, vamos lá. Contexto dessa conversa anterior que a gente já vem acompanhando é que Jesus deixou uma mensagem muito clara de que o reino de Deus só é recebido de mãos vazias. Eu não posso receber o reino de Deus de mãos cheias. Eu só consigo me aproximar de Deus e receber o que Ele tem para me oferecer se minhas mãos estiverem vazias. Se minha mão estiver cheia de justiça própria, de mérito, de religiosidade, e eu me aproximar dele dizendo o que o Senhor poderia me dar em troca, como o Senhor poderia me recompensar diante disso que eu estou oferecendo, a resposta dele é: nada, não consigo. Olha o que você tem, o que você merece
não é o meu reino. Mas nós nos aproximamos de mãos vazias. E aqui, Jesus é questionado. Você repara, quando Jesus é questionado a respeito do jejum, ele responde com uma pergunta. Repara nisso que Jesus sempre vai fazer. Toda vez que Jesus foi questionado a respeito de algo, ele vai responder com uma pergunta. Aconteceu isso lá, quando os religiosos estavam próximos de Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus, e é como se, ao responder com uma pergunta, ele estivesse dizendo assim: vocês não estão sabendo nem elaborar a pergunta, porque os pressupostos, o que vocês carregam na mente ao fazer essa pergunta, não ecoam aquilo que Deus quer comunicar e como Deus pode trabalhar na sua vida. Às vezes a gente acha assim: eu venho com uma pergunta, Deus vem com uma resposta. Eu venho com uma pergunta, Deus vem com uma resposta. Quantas pessoas aqui não têm resposta para suas perguntas? Então não é assim que Deus funciona. Ele está dizendo, a sua maneira de pensar não corresponde à maneira como meu pai vê as coisas. A gente precisa mudar o modo como a gente pensa. E os discípulos de João e dos fariseus que estavam jejuando, eles não estavam entendendo quem Jesus era. Eles não estavam entendendo a identidade de Jesus, porque o jejum dos discípulos de João Batista, tá? E os discípulos dos fariseus, que são os religiosos da época, eles jejuavam continuamente e eles davam continuidade ao seu calendário de jejuns, de ritos, de práticas religiosas, de regras e assim por diante. Então eles davam continuidade a tudo aquilo que eles já vinham fazendo há muito tempo, crendo que ao fazerem isso, apresentavam-se diante de Deus com algum crédito. Algum crédito. Deus, estou vindo com o Senhor com um crédito. Como se Deus fosse uma conta bancária a quem a gente acredita alguma coisa. Em Deus, não acreditamos. Cremos, que é diferente. Acreditar em Deus é depositar nele minhas expectativas de quem ele deve ser, do que ele deve fazer. Crer em Deus é encher-me da palavra que ele revela e encher-me daquilo do ser que ele me faz ser, o tipo de pessoa que ele me ensina a ser. Crer em Deus me enche. Acreditar em Deus é depositar sobre ele minhas expectativas. Muita gente diz, eu acredito em Deus. Não, acredita na sua versão de como Deus deveria ser. Acredita no tipo de Deus que você acha que Deus tem que ser, do tipo de coisa que você imagina que Deus tem que fazer. Bom, Deus, segundo as minhas expectativas, não permitiria várias coisas que Ele está permitindo. O Deus, segundo meus gostos, não faria várias coisas que eu gostaria que Ele fizesse. Então, o Deus que eu acredito está morto. Para que o Deus no qual eu creio viva em mim? Faz sentido? Está fazendo sentido? Sim? Então, esses caras, eles estão cheios de boas intenções, mas vazios de conhecimento de Deus. Gente, quanto mais boa intenção, fervor, quanto mais eu e você formos cheios de devoção religiosa sem conhecimento, mais nós vamos construindo uma religiosidade oca, vazia. Quanto mais fervor você tiver, dedicação, devoção, ritual, entrega, sabe? O Jesus fala lá, não sejam como os pagãos que ficam orando, não fazem ideia de quem é o Pai. Eles estão orando segundo o Deus que eles acreditam. Eles não conhecem o meu Pai. Eles não sabem quem Ele é. E é por isso que a religiosidade deles é vazia. E essa pergunta carrega essa ideia de assim, por que eles estão jejuando? Por que esses homens estão jejuando? É fácil jejuar, gente? Quem já tentou, que sabe como é. Não é fácil. Para você jejuar, você tem que ter uma força de vontade, vamos dizer assim, um foco muito grande. Porque quando você começa a falar, não, agora eu vou jejuar, dá 5 horas, 3 horas de jejum, você já está, pelo amor de Deus, mas não, me propus a ficar 24 horas. Rapaz do céu, quando chega na hora 10, você já está
varado de fome. Esses homens jejuavam 3 vezes por semana. Eles tinham uma devoção, mas essa devoção não era acompanhada de conhecimento. Era uma sinceridade não acompanhada de sensibilidade. Era uma sinceridade, porque, gente, quem está nas igrejas, superlotando as nossas igrejas, não é pessoa sem sinceridade. São sinceras na sua devoção, na sua entrega, nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus jejuns, nos seus rituais, nos seus planos, nas suas intenções. Mas essa devoção não é carregada, não é acompanhada de conhecimento. Não é acompanhada de conhecimento, por isso que se torna uma religiosidade oca. Por fora você olha um fariseu e você fala assim: eu jamais vou conseguir atingir o grau de espiritualidade desse homem. Mas é uma espiritualidade vazia. Vazia. E é nesse ponto que Jesus vai bater. Eu queria aprofundar um pouco com vocês essa ideia do que é o jejum. O que é um jejum? Com certeza você está se perguntando o que é jejum. Para que jejuar? Bom, jejum é uma prática bíblica, é uma prática orientada e estimulada por Deus e normalmente associada à abstenção de alimento. Você deixar de comer, com o propósito de você focar na sua relação com Deus. Então, o objetivo do jejum bíblico é você focar na sua relação e não no exercício de uma religião, mas de um relacionamento. É eu estar espiritualmente mais sensível a Deus. É eu tentar perceber, é eu dizer assim, talvez eu não esteja sendo tão sensível ao que Deus está fazendo à minha volta. Talvez eu não esteja percebendo o que Ele está fazendo, os movimentos dele. Eu preciso jejuar para me tornar mais sensível. Então, jejum não é para comover Deus a mim. Então a gente jejua falando assim: Deus, me atende. As famosas promessas. Qual o objetivo das promessas? Comover, causar em Deus, tipo assim, Deus está meio, durão assim, sentado, meio, inerte, imóvel, na dele. Aí você faz um jejum para ver se ele olha para você, para ver se ele atenta para você, né? Para ver se ele presta atenção em você e olha a sua causa, olha a sua necessidade, olha a sua situação. Então, às vezes a gente acha que jejum é para sensibilizar Deus. Não, jejum é para sensibilizar nós. Jejum é para me sensibilizar ao que Ele está fazendo, não é apelar para Ele, não é convencê-lo para liberar o poder dele em meu benefício. É para que eu me junte ao que Ele está falando, ao que Ele está fazendo e ao que Ele está revelando a meu favor. Porque tudo que Deus fala, é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. Só que muitas vezes, quem não está contribuindo para o nosso próprio bem? Nós mesmos. A gente. Então, é tipo assim: Deus, deixa eu colaborar com o Senhor naquilo que o Senhor quer para a minha vida, para me colocar no centro do que o Senhor está fazendo. Então o jejum é essa sede e essa fome de Deus. Quero ser uma pessoa cheia de Deus. Eu quero me humilhar na presença de Deus e reconhecer a minha própria fragilidade, a minha própria pecaminosidade. Reconhecer que eu preciso. Tem um versículo que diz assim, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, rico em amor e pronto para perdoar. Então me volto com Ele. Olha as características de Deus. É um Deus rico, pronto para perdoar. Ele está disponível. Só que o que eu preciso? Me voltar para Ele e me tornar mais sensível e me voltar para Ele com um coração humilhado. Então, jejum tem essa ideia de uma humilhação na presença de Deus, de intensificar a minha oração e a minha relação com Ele. Tem um versículo que vocês talvez já conheçam, tem até música sobre esse versículo, que é o Salmo 42, que diz assim: como a corça anseia por águas, a minha alma suspira por Ti, ó Deus.
Minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Tem outro versículo que eu gosto muito, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. A pessoa que escreveu isso aqui estava de jejum. A pessoa que escreveu isso aqui, ela estava dizendo: eu preciso de Deus. Eu preciso, eu dependo de Deus. Tem um outro que eu amo, diz assim: a quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força e a minha herança para sempre. Me lembro desse último versículo 26. Uma vez eu estava lá na IESA trabalhando e eu estava assim, cansado. Nossa, eu estava exausto, porque era uma rotina de trabalho durante o dia inteiro e estudo à noite. Chegava em casa, meu pai se lembra dessa época, chegava em casa 11h30, meia-noite, tomava um banho, ia dormir, acordava às 5, e era isso assim, ó, sem parar, todo dia, não parava um segundo. Eu estava exausto, eu nunca me esqueço, ainda tinha aquele celular flip, sabe aquele que você abria assim? E eu abri aquele dia e sei lá de onde, eu recebi um SMS. SMS, não era um WhatsApp não, um SMS. E quando eu falei, ué, um SMS? E quando eu abri, o versículo era um versículo que dizia: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu sei que esse versículo me deu uma força por um mês assim trabalhar, porque eu me lembrei que a minha força vinha de Deus. E o jejum traz essa consciência para a gente. Você é um ser limitado, pecador, lembre-se disso, necessitado. O jejum também muitas vezes é praticado como uma forma de renúncia sobre a própria carne. Muitas vezes a gente se sente muito tentado de várias maneiras, a reclamar, tentado a um monte de coisa. E aí o jejum, ele ajuda a gente a vencer essa nossa... ele nos lembra do que é mais importante, não o meu desejo momentâneo, mas a minha vontade eterna, o que Deus semeou no meu coração. Então, tem um versículo que diz: façam morrer a natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, cobiça, maus desejos e a idolatria. Muitas vezes os nossos desejos e vontades estão gigantes dentro de nós e a gente não consegue controlá-los. O jejum é uma das maneiras que Deus nos deu de ajudar a gente a controlar o nosso próprio coração, nossa mente, e nos voltarmos para coisas superiores, coisas maiores. E o jejum também ajuda a gente a focar na eternidade. Porque assim, no dia a dia, quando você está trabalhando, estudando, fazendo suas correrias da vida, a tendência nossa é nos focarmos cada vez mais nas coisas desse mundo. O jejum ajuda a gente a focar nas coisas que são eternas, não é? Eu estou dando aula de português e eu ensino para as crianças uma coisa que todo mundo aqui vai se lembrar: substantivo abstrato, substantivo concreto. Você lembram disso? Não? Sim? Vamos ver se vocês passariam mesmo na prova. Não é aquela cadeira ali? Cadeira, dá uma olhada boa para ela. Cadeira é um substantivo abstrato ou um substantivo concreto? Concreto. Pega, senta. Que bom, e tomara que seja bem concreto para aguentar nós, né? Concreto. Espírito. Concreto ou abstrato? Cadê o espírito? Abstrato. Certo? Olha que interessante. Nós chamamos uma coisa que não existia há um tempo atrás, que daqui a pouco vai deixar de existir, de concreto. E nós chamamos espírito, que é eterno, abstrato. Distante, etéreo, desconectado, além. Você percebe como que muitas vezes a gente trata coisas de Deus, oração, reino de Deus, eternidade, salvação, como coisas abstratas. E dinheiro, economia, bolsa de valores, concreto. Trabalho, concreto. Essas coisas desse mundo, meus desejos, minhas vontades, concreto, eu sinto, eu pego, tá aqui. Você entende?
Muitas vezes a gente trata as coisas desse mundo como concretas, e eu não estou falando que as terminologias vocês usaram errado, certinho, mas a gente é moldado por essas coisas. A gente é moldado a pensar que as coisas desse mundo são eternas ou concretas. E se você vê uma foto de Araraquara, eu estou vendo muitas fotos antigas de Araraquara ultimamente. Mato, né, pai? Mato. Não tinha nada disso há pouquinho tempo atrás. E daqui a pouco, se vem uma enchente aí, acabou. Nosso próprio corpo, que às vezes a gente está cuidando, tão preocupado, ansioso. Não existia ontem, amanhã. Isso é comido por verme. Vamos falar sério. Por que a gente dá tanto valor para algumas coisas que vão passar rapidinho? O jejum ajuda a gente a ser lembrado que é realmente concreto. Realmente é concreto. Você percebe quando Jesus... Pode pegar água, fica à vontade. Ô pai, ela está querendo água. O jejum ajuda a gente a focar naquilo que é eterno. O C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: para tudo nessa vida existe uma resposta, uma satisfação. Por exemplo, você tem fome? Existe um negócio chamado comida. Você tem sede? Existe um negócio chamado água. Coca-Cola. Água. Você tem sono? Tem um negócio chamado dormir. Aí ele diz assim: existem desejos em nós, se eu descubro desejos em mim, que nada nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo. Se existe uma sede dentro de mim, que nenhuma água desse mundo pode satisfazer, é porque existe alguma água em outro mundo que vai me satisfazer. Faz sentido? Sim? Se tem vontades dentro de mim que são supridas por coisas deste mundo, é porque há coisas desse mundo que foram feitas para suprir essas vontades. Mas se há vontades dentro de mim que nada nesse mundo pode satisfazer, a resposta mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Outro mundo vai suprir essas minhas vontades, essas minhas necessidades mais profundas. E aí o versículo continua, eu não estou me esquivando de falar do que vai acontecer aqui. Agora vem o ponto. Vamos lá. Jesus respondeu: como podem? A pergunta. Por que eles jejuam e os seus discípulos não? Resposta: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Parece que Jesus está vendo uma coisa mais óbvia que ninguém está vendo. Gente, é óbvio. Como é que vai jejuar se o noivo está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, dias virão dias, quando o noivo lhe será tirado. Naquele dia então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Primeira vez que eu li esse versículo, nesse texto, eu pensei, nossa, o que ele está falando, né? O que é o ponto de Jesus aqui? Parece que ele está falando de 3 imagens ou 3 ilustrações diferentes. O noivo, a roupa e o vinho, não é? Noivo, roupa e vinho. Ele está dando 3 exemplos diferentes para ver se a gente entende. Mas na verdade, ele está dando para a gente, ele está trazendo para a gente uma única imagem. Qual é o lugar onde nós encontramos noivo, roupas novas e vinho novo? Tem um lugar. Uma festa De casamento. O que Jesus está falando? Festa. Onde você sai de lá com a barriga inchada de tanto comer? A pergunta foi sobre jejum, não foi? Festa de casamento. Vestido novo. Roupa nova. Convidados do noivo. Vinho, alegria, júbilo, prazer. Sabe o que Jesus está querendo fazer a gente entender? É a maneira como Jesus lê a história. Ele está dizendo assim: vocês não estão tendo sensibilidade para perceber o que está acontecendo na história nesse exato momento. Vocês não estão entendendo
quais são os ritmos da história e qual é o capítulo da história que nós estamos. A história, ela tem capítulos. E você precisa entender o capítulo que você está. Lembra que a gente falou sobre a Bíblia como uma grande história? Você vai assistir uma novela, vai assistir uma série. Você não coloca na terceira temporada, capítulo 5, começa a assistir. Já aconteceu um monte de coisa, não entender de onde vem, para onde vai, porque está falando, né? Então ele está falando, você precisa entender a história, o que está acontecendo, quem está diante de vocês. Vocês precisam se colocar dentro dessa história. Vocês precisam ser sensíveis ao Evangelho e ao que Deus está fazendo em Jesus. Então ele está falando assim, ó, vocês não estão entendendo quem eu sou. Sabe quem eu sou? Eu sou o noivo. Eu sou o noivo. E quando o noivo vem, ele transforma o jejum em festa. Porque tudo que vocês aguardavam enquanto jejuavam, tudo que vocês esperavam enquanto jejuavam, tudo que vocês ansiavam, todos os objetos do nosso jejum, para que você... Está aqui. O que você mais queria? Água viva? Está aqui. O que você queria? O reino de Deus? Está aqui. É a presença de Deus que você tanto anseia? Estou aqui. Meu corpo fraqueja, mas a presença de Deus é o que eu busco. Eu busco a presença de Deus como em terra seca. O oásis está aqui. Você quer uma comunhão, uma relação íntima com Deus? Uma presença de Deus que venha preencher o seu coração? Jesus está falando assim, por que vocês estão jejuando? Eu estou aqui. Aquilo que é o desejo mais profundo da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração, do nosso ser, é a presença de Jesus. Então, Jesus é o noivo, o Messias prometido. Gente, desde Gênesis, quando Deus falou para a serpente, o descendente vai vir e ele vai pisar a cabeça da serpente e ela vai morder o calcanhar. Gênesis 3,15. Gênesis. E todas as promessas que Deus vem fazendo ao longo de toda a história do Antigo Testamento. Chegou. Por que vocês estão jejuando? Vocês estão percebendo? Vocês estão jejuando para quê? Para cumprir ritual? Ou vocês estão jejuando realmente para perceber os movimentos de Deus na história? Eu estou na presença de vocês. E sabe o que é mais interessante? Vocês vão gostar disso. O casamento naquela época tinha duração de 7 dias. Você imagina, pai? É por isso que acabou o vinho lá naquele casamento que Jesus foi. Era a festa, entendeu? Imagina como é que estava. 7 dias de festa. Era 7 dias, gente. Haja vinho, hein? Haja vinho. Haja comida. Eles matavam boi. Entendeu? Não é? Nós brasileiros gostamos de churrasco. Você não viu o judeu. Vamos fazer um churrasquinho, pega uma picanha ali. Ele matava um boi mesmo. Mas eu vi 7 dias de festa. 7 dias de festa. E você imagina qual é o sentido de repente, no meio da festa, o noivo está lá, né? Todo felizão da vida, olha para os convidados estão em jejum. O que vocês estão comendo? Estão meio cabisbaixo, meio triste, jejum. Qual que é o sentido? Está entendendo a pergunta de Jesus? Se o noivo está na presença de vocês, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão de jejum? Vocês não estão entendendo onde vocês estão? Aqui esse momento é momento de se alegrar, porque o noivo está presente conosco. E o noivo, e aí pega toda essa imagem, essa ideia de vestido, de vestir-se. Várias vezes lá no Novo Testamento, Paulo fala assim, revistam-se de Cristo. Ele é a roupa que nós vestimos. Então, eu me revisto de Cristo porque eu participo do reino que Ele trouxe. E o reino que Ele trouxe me dá uma nova maneira de me portar, de pensar, de me mover, de agir. Aquele que está em Cristo é nova criatura. A roupa velha ficou no passado. Agora estou vestindo uma roupa nova, vestes lavadas. Então, o remendo da vida sem o reino de Deus, não tenta remendar essa vida nova que Deus te deu com remendos velhos. Porque aquele remendo da vida velha não cabe mais nessa vida nova. Não tenta misturar o reino que Jesus trouxe
com o tipo de vida, de mente que você tinha antes. Não, é incompatível, entendeu? Deus está falando assim, é incompatível. Não tem como, se você tem um vestido novo, você não vai pôr um remendo, porque no momento que você lavar, aquele remendo vai se comportar de uma maneira diferente que a roupa, e ele vai rasgar e vai tornar pior o seu vestido. Faz o seguinte, vestir você, usa esse vestido que eu te dei, você está revestido de mim. E eu gosto muito de um versículo que está na mensagem, não tá, é uma versão um pouco diferente. Olha o que Paulo fala: a desculpa da ignorância não vale mais, tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhorar a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Então Jesus nos dá uma nova roupa, Jesus é o noivo, Jesus nos dá um vinho novo, Jesus é o vinho novo. Tem um versículo que diz assim: na presença de Deus eu tenho mais alegria do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Tem outro versículo que Deus diz para o povo de Israel assim: comprem vinho de mim, comprem vinho novo, sem dinheiro, comprem de mim, vinho novo, sem dinheiro, de graça. Então ele está falando, você recebe o meu vinho, você recebe aquilo que eu tenho para te oferecer, a alegria do reino de Deus, de saber que embora nesse mundo as coisas ainda estejam ruins, o meu reino é onde tudo vai ter, onde tudo se encontra o seu lugar. E o odre, porque você perguntam, o que é odre? Né? O que é odre? É a garrafa de vinho de antigamente. Vasilha de couro, fala aqui. É uma vasilha de couro, é um saco de couro. E aí, esse saco de couro é velho, quando ele estava velho, já mais enrugado, quando você colocava vinho nele, o vinho novo, e a fermentação daquele vinho novo rompia a vasilha velha e começava a vazar e se perdia aquele vinho. Então ele não tinha, como ele estava já velho, ele não tinha elasticidade suficiente para suportar o vinho que iria fermentar ali dentro. Quanto mais tempo você deixa um vinho, um suco de uva, né? Naquela época colocava o suco de uva naquela vasilha nova, e aquele suco de uva na vasilha nova ia fermentando, até que em determinado momento agora tá bom. Não sei quanto tempo durava esse processo, mas durava. Tem gente que guarda vinho por muito tempo. Então colocava um vinho novo numa vasilha nova, e aquele vinho ali ia fermentando, e à medida que ele ia fermentando, ele ia ganhando componentes mais saborosos, né? Ia ficando melhor. Quanto mais velho, melhor. E aí, se o odre estava velho, ele não conseguia aguentar. Então ele está falando assim, ó, essa maneira de enxergar a vida de antigamente, antes de eu chegar, esse odre velho não comporta mais o vinho que eu trouxe, o vinho que eu sou, o vinho que eu represento, o meu reino. Então, abandona, deixa para trás essa religiosidade obsoleta, essa religiosidade antiga, que depende de mérito para se chegar a Deus, é de graça. Tem um outro versículo que é maravilhoso, Jesus diz assim, ó: fariseus, mestres da lei, religiosos, os publicanos e pecadores estão passando na frente de vocês no reino de Deus. Sabe por que eles estão passando na frente? Porque eles estão chegando de mão vazia e eles estão pegando vinho. Vocês estão aí agarrados aos seus odres velhos e vocês não conseguem beber o vinho que eu trouxe. Se eu colocar o meu vinho dentro do seu odre, sabe o que ele vai fazer? Vai arrebentar, vai rasgar. Porque essa maneira, essa religiosidade, esse modo de se relacionar com Deus não comporta, não suporta a vida que eu vim trazer para vocês, que é uma nova relação com Deus. E sabe, gente, agora aplicando para o nosso dia, isso é muito sério, porque nossas igrejas cristãs brasileiras, inclusive, estão querendo colocar o vinho novo de Jesus nos odres velhos da religião.
estruturas ultrapassadas de religiosidade. E nós criamos estruturas de religiosidade que não comportam o vinho novo que Jesus trouxe. Não aguenta. Não aguenta. E aí sabe o que as pessoas fazem quando percebem que não aguenta? Fica com Jesus, o vinho novo, e joga fora a religião. Ou joga fora o vinho novo e fica com a religião. Com as nossas tradições, com tudo que a gente já fez, com todos os nossos esforços, tudo que a gente já fez. Gente, já fez tanto. Tem gente que continua na sua religiosidade, não é porque ela vê futuro, é porque ela vê passado. Quando ela olha para trás, ela fala assim, ó, eu já fiz tanto nessa religião, que sair significa o quê? Jogar fora tudo que eu fiz. É difícil me descolar dessa religiosidade, porque eu construí ela a minha vida inteira. É uma vida inteira, toda semana, todo dia, indo lá no caixa de Deus e acreditando. Como é que você joga esse monte de crédito fora com Deus? Sério, como é que você joga? Paulo falando, né, naquela parte interessante que ele está relatando, conversamos sobre isso essa semana, que ele faz uma análise da vida dele e fala que tudo que passou na vida dele ele considera como um refúgio, né, que não tem valor nenhum. E não era necessário, não tinha necessariamente a ver com os erros da vida dele, mas os erros ligados à religiosidade dele. Né? O cara era tão pregado naquilo que ele acreditava como um fariseu, né? Sim. Que ele era um exemplo. Exato. De fariseu. Exato. Sabe qual é o ponto, Humberto? Você acertou. Nossa, esse versículo é perfeito. O que mais nos afasta de Deus são os nossos acertos. A gente fala assim, ó, agora eu acertei com Deus, agora ele gosta de mim. Que agora eu acertei com ele. Agora eu tô fazendo certinho. Crédito pra mim. Crédito, ponto pra mim. Score! Ponto, estrelinha. Agora eu ganhei uma estrelinha na testa, agora Deus gosta de mim. Jesus está falando assim, essas coisas que estão se afastando você de Deus. Porque a sua relação com Deus não é genuína, autêntica, sensível. É uma relação de crédito. Gente, que família suporta? Vamos pensar em família. Que família suporta uma relação de crédito? Que casamento suporta uma relação de crédito? Fiz por você, faz por mim. Alguém vai estar devendo. Alguém, exato, sempre alguém vai estar devendo. Sou eu que estou devendo? Ó, já fiz bastante, hein? E aí? E agora? Você vai me devolver? Deus está falando assim, ó, meu pai, ele é rico em amor, misericórdia, bondade, em perdão. Ele quer ter um relacionamento com vocês livre, liberto dessas amarras de acreditar em alguém. Para de acreditar. Pare de acreditar. De acreditar. De depositar. De esperar. De desejar. E começa a abrir o seu coração para aquilo que Deus está falando, fazendo. Então, resumindo, gente, Jesus é o noivo que entrega o novo. Vinho novo, roupa nova. E o novo de Jesus não é a novidade do mundo. Porque a novidade do mundo ultrapassa. O novo de Deus é o eterno, que nunca morre, que dura, que permanece. Uma roupa nova do reino de Deus vai estar nova daqui a 100 anos. Viver do jeito de Jesus vai ser novo daqui a 1000 anos. É assim que se vive no céu. Então Jesus veio mostrar pra gente como é que no céu vive. É assim que eu vivo no céu, tá, gente? Lá no céu é assim que a gente se relaciona, é assim que a gente fala, é assim que a gente faz. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novo. Agora, tudo que é novidade, muitas igrejas surgem, né? Como com esse apelo de ser a moda. Agora é parede preta. Agora é o... Como é que fala? Agora é o gelo seco. Agora não sei o que. Não, se viu o que tá agora pegando? Agora tá pegando usar slide. Não, agora tá pegando como se fosse uma modinha. Agora tocar música tem que ser aquela música assim, porque música tal não tá funcionando mais. Como se a gente ficasse correndo atrás da moda. O que a igreja tem para oferecer para o mundo é um vinho novo. Gente, o que nós temos para oferecer para o mundo não deteriora, não
vence. Não tem validade. Não tem validade. Você olha no vinho de Jesus, qual que é a validade? Jesus, não, isso aqui é novo, sempre novo. É que a modinha tem muito mais a ver com o nosso estilo, né? Você não precisa jogar nada fora, na verdade a igreja se adaptando a mim. A igreja está se adaptando a mim quando ela faz tudo que eu gosto. Gelo seco, ou cabelo preto, ou a musiquinha. É lógico que são apenas referências em cima do que você está falando, mas assim, é a adaptação da igreja a mim. Agora, o vinho novo na minha vida implica que eu tenho que jogar fora. Cara, eu tenho que jogar fora tudo que eu tenho. Aí é diferente. É eu nu, cara. Exato. E é assim, né? Essa religiosidade que fica correndo atrás da última moda, era uma religiosidade frágil. Que implica em números, né? Tudo é número, né? E é assim, ó, eu tentar te conquistar, não pelo eterno que eu tenho para te oferecer, mas o quão legal eu pareço. E de verdade, às vezes sabe quando você era criança? E você ficava assim, os meninos apareciam lá na escola com... As meninas tinham, lembra da moda do sapatinho de bico? Que as meninas olhavam para os meninos e falavam, nossa, os meninos usando esse sapato de bico que era aquele... Nossa, cada hora uma moda. Agora a moda é o brinco tal. E as meninas falavam assim, agora é isso. Aí os moleques falavam, ó, agora é moda vir com chuteiro na escola. Todos os meninos iam com chuteiro na escola. Agora é moda não sei o quê. E a impressão que eu tenho é que a igreja parece esses meninos correndo atrás dos outros. Qual que é a moda agora? A moda agora é usar tal camisa. Aí aparece a igreja com a camisa tal. Não vou com a mesma camisa. A gente tenta ficar... sabe assim, ó, eu também sou legal, hein? Eu não sou chato, eu sou legal. Sou legal também. Eu sou igual a vocês, sou legal. E tipo, não tô falando que aculturar-se seja errado, eu acho que essas coisas têm que ser válidas e pensadas. O que eu tô falando é, será que isso é o que nós temos de mais relevante para oferecer? O que a igreja tem de mais urgente e necessário para oferecer? É que a doença da alma e do espírito hoje é muito grande. Então, se você não tiver aquele sentimento de pertencer, de pertencimento, você cai fora. Você vai querer achar um outro lugar onde você vai pertencer. Então, quanto mais você for incluso, isso, melhor, né? Você tem que se sentir bem, cara. Tá gostoso? A cadeira acolchoada, isso. A música é agradável. Isso. Você chora muito quando você canta. Uma coisa apelativa. Chorar muito, sair leve daqui. Uma coisa mais apelativa. Então, assim, quando a igreja se coloca como o que há de mais central e o chamado dela não perde de vista o que ela veio para oferecer, não tem coisa mais inclusiva ou que pertencimento maior a gente pode receber do que Jesus dizer, você faz parte do meu reino sem mérito. Você faz parte de mim sem merecer. Eu amo você independente do seu passado, do seu currículo. Então, o problema desse passado, desse chamamento de Cristo é que você tem que despir-se. Você tem que jogar fora, você tem que deixar de lado. Você tem que falar que nem Paulo falou, tudo que passou para mim é fogo. Considero como nada, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu levei comigo. Refúgio, sabe o que é refúgio? É esterco. O cara era grande. Quando eu era criança, meu avô, pai do meu pai, me pedia para eu pegar saco de esterco lá no pasto. Lá no pasto é aqui. Era aqui. É aqui o pasto. Então os bois ficavam passando aqui, meu avô me dava saco desse tamanho assim, sacão daquele saco. Eu vinha, eu pegava esterco dos bois, colocava. Pra quê? Aí eu via lá e meu avô dava R$1 pra mim. 25 centavos, 50 centavos, eu ia lá comprar um chiclete. E aí, tipo assim, meu avô usava esse esterco pra quê? Usava esterco pra adubar as plantas dele. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, toda a minha religiosidade eu jogo como esterco para adubar a minha relação com Cristo, que é o que importa. Nada. Isso aí é adubo, fezes, esterco. E às vezes a gente valoriza demais as coisas que a gente fez em detrimento daquilo que Cristo fez. Paulo é bem aquele da parábola que
tendo achado um campo muito precioso, vendeu tudo que tinha, Exato. jogou fora, né? Daria Exato. qualquer coisa. Exato. Então, o noivo esteve entre nós, ele viveu, os milagres dele revelaram o reino de Deus, o reino já está. As pessoas olham para Jesus, veem os milagres, veem as curas, veem exorcismos, veem o ensino e não conseguem não conseguem deixar de lado os seus ritos. Porque não conseguem perceber que todo que o rito dela apontava é aguardando a presença dele. Mas aí a gente tem que entender o momento nosso da história hoje. Sabe por quê? Tem a parte do versículo aí que diz: o noivo será tirado. Vai chegar um momento em que o noivo será tirado. Nesse dia, vocês vão jejuar. E sabe o que implica essa ideia do noivo ser tirado? Implica no seguinte: isso é algo que, assim, a novidade para os que estavam jejuando é que o noivo estava lá. A novidade para os que não estavam jejuando é que o noivo não iria estar. Então você fala assim: amém, o reino de Deus veio, Jesus, o noivo, está aqui, agora está tudo beleza. Aí ele fala assim: então, mas eu vou embora. E quando eu for embora, a coisa vai apertar. E quando eu for embora, não queria dizer nada não, mas vai ser feio. Quando eu for embora, o bicho vai pegar pro lado de vocês. Porque quando eu for embora, o mal vai continuar convivendo com vocês no mundo. Por mais que vocês carreguem meu vinho, por mais que vocês vistam a minha roupa, e por mais que vocês saibam que eu sou um noivo, por mais que vocês tenham recebido o reino de Deus em vocês, e a vida eterna de Deus esteja em vocês, o que há de mais concreto na história seja em vocês, vocês vão conviver com o mundo mal. Vocês vão conviver com o mundo zoado. A vitória de Cristo na cruz não eliminou ainda a nossa convivência com o mal natural, que é o que a gente estava falando agora. Rio Grande do Sul, México, Covid, doença, morte, enchente, mal. Não vai impedir, ainda. E o mal moral. O que é o mal natural? É isso que eu acabei de escrever. E o mal moral? Qual que é o mal moral? É o meu mal. Eu recebi as vestes de Cristo, mas eu ainda continuo carregando dentro de mim uma natureza má. Eu ainda continuo convivendo com o mal dos outros. Um mundo de traição, um mundo de abandono, um mundo de injustiça, um mundo de divórcio, um mundo de corrupção, um mundo de falcatrua. Esse mundo o noivo vai ser tirado. E quando o noivo for tirado, essas coisas continuarão sendo parte da vida de vocês. Vocês continuarão compartilhando, convivendo com essas duas realidades, que é a nossa realidade hoje. Esse é o momento da nossa história. Esse é o momento que nós estamos vivendo. O noivo foi tirado. Jesus, antes de ser retirado na última noite com os seus discípulos, ele disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O ânimo de vocês depende do quê? Do sucesso profissional de vocês? Das pessoas gostarem de vocês? Das coisas irem como vocês gostariam? Não. A vitória de vocês depende da minha vitória. E fica tranquilo, eu já venci. Este mundo que continua batendo em vocês, esse mal que continua dentro de você, já venci. Então nós vivemos numa tensão que os teólogos chamavam de já e ainda não. O reino já vem, mas ainda não plenamente a ponto de expulsar o mal do mundo. Entende? Já e ainda não. Nós vemos essa tensão de já sermos visitados pelo noivo, mas o noivo foi embora, dizendo que vai voltar. Então você entende? A gente convive com a convicção de que eu faço parte do reino de Deus,
eu visto a roupa do reino de Deus, eu bebo o vinho do reino de Deus, mas eu preciso me lembrar que ainda convivo com o império das trevas. E eu sou chamado a ser uma janela de esperança no mundo de trevas que eu vivo. Esse é o chamado da igreja no tempo em que nós vivemos. Ser uma janela do reino de Deus nessa terra e nesse mundo. Ser uma janela de esperança. Tem gente que se ama ainda nesse mundo. Tem gente que persevera nos relacionamentos nesse mundo ainda. Tem gente que conhece Deus, tem gente que fala de Deus nesse mundo ainda. Tem gente que ama uns aos outros nesse mundo ainda. Tem gente que tem esperança nesse mundo ainda. Tem gente que ainda tem alegria nesse mundo. Tem gente que ainda carrega paciência, amor, fidelidade. Tem gente que é fiel ainda nesse mundo. Tem gente que é fiel nesse mundo. Elas não estão atrasadas, como o mundo diz, elas estão adiantadas, porque estão vivendo novo. Tem gente que ainda vive com esperança, apesar de tudo que o mundo trouxe sobre nós. Apesar de todas as pancadas que a gente já levou do mundo, a gente ainda crê. Por quê? Porque Jesus disse: eu venci o mundo. Gente, se você vai embora hoje com uma coisinha que seja com isso. Essa frase de Jesus: eu venci o mundo, eu carrego a vitória sobre o mundo. Todas as coisas que te assombram, que te pegam de surpresa, que te tentam puxar o tapete, que já puxaram o seu tapete, eu já venci. Elas são abstratas e eu sou concreto. São abstrações, sombras, daqui a pouco vão embora, porque o fim dela já está decretado. E aí, uma última coisa que eu não queria deixar de fora para a gente acabar, que é esse noivo que veio, esse noivo que foi, um dia vai voltar. Um dia ele vai voltar. Até ele voltar a gente jejua. Até ele voltar a gente se entristece. Até ele voltar a gente busca a presença. Até ele voltar a gente sofre. Até ele voltar, mas até ele voltar a gente persevera. Até ele voltar a gente espera. Até ele voltar a gente ama. Até ele voltar a gente se alegra nele. Mas até ele voltar a gente continua jejuando. Mas a certeza que a gente tem, e a gente precisa entender o momento da história, ser sensível ao momento da história, é que o noivo vai voltar. E tem uma... obrigado, pai. Tem uma... não sei quem gosta de história, tal, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estava rolando. E um determinado dia, no dia 6 de junho de 1944, os soldados desceram lá na França, que era a França nazista na época. E os soldados desceram que eu digo porque os aviões foram passando pelo céu da França, os aviões americanos e tal, e eles desciam de paraquedas. E vários soldados desceram no sul da França, na Normandia, no dia 6 de junho. E quando eles desceram aquele dia aos milhares, aquele dia, chamado de dia D, foi o dia em que eles, foi o início do fim da guerra. No dia que eles colocaram os pés na França nazista, foi o dia em que o início do fim começou. O início do fim da guerra. Aquele dia que eles colocaram os pés lá na França e tomaram posse da França e começaram a derrotar os inimigos. Aquele dia foi definitivo para a vitória, mas aquele dia não foi o dia da vitória. O dia V da guerra, ou o dia da vitória, em que os nazistas finalmente se renderam ao inimigo, foi o dia 8 de maio de 1945, quase um ano depois. Quase um ano depois da Segunda Guerra Mundial. Aquele dia foi o dia V, o dia da vitória. Quase um ano depois de guerra. Mas o dia que determinou a vitória aqui, foi o dia D, que aconteceu aqui, quando eles desceram. É a mesma coisa da nossa vida. O noivo um dia desceu. No dia que ele pôs o pé nessa terra,
E tudo que ele realizou, tudo que ele fez, tudo que ele revelou, a sua morte, a sua ressurreição, definitivamente venceu a guerra. Só que o dia V ainda não aconteceu. Nós estamos vivendo no aguardo quando finalmente o inimigo vai declarar derrota. E esse dia, quando Jesus voltar, ele será Senhor de fato. Sabe o que o mundo não sabe e a gente sabe? Que Jesus é Senhor de direito. Quando Jesus voltar, ele vai ser Senhor de fato. E Jesus já é Senhor. Tudo já é dele. Tudo já está colocado aos pés dele. E tudo já pertence a ele, porque ele já comprou com o sangue dele. Mas, de fato, o Império das Trevas continua andando no dia a dia. Continua fazendo as coisas. Então, quando Jesus voltar, aí sim, Jesus diz assim, Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Imagina o fim. Você imagina o fim? Quando Jesus se assentar no seu santo trono, no seu trono de glória, e todas as nações foram reunidas diante dele. Isso vai acontecer. Então a nossa esperança, a esperança do céu, não é a gente conseguir escapar desse mundo. Eu acho que a gente às vezes vive tudo errado. Parece que a gente está querendo escapar daqui, fugir desse mundo mau e ruim. Mas na verdade, o céu é quando Jesus voltar e fizer tudo novo. Como o vinho novo que ele já nos deu. E com uma roupa nova que ele já nos vestiu. Quando ele voltar nessa terra, ele vai trazer consigo, ele não vai vir solo. Ele vai vir de malecuia. Quando Jesus voltar, ele vai vir de malecuia. Então, quando Jesus voltar mesmo, vai vir anjo. Sabe aquela coisa assim? Ele vai pegar o céu e vai descer. Quando eu era criança, eu tinha um desenho do Denis Pimentinho. Eu nunca me esqueço um dia que como é que era o nome do vizinho dele que vivia? O Sr. Wilson. Lembra do Sr. Wilson? Um dia o Sr. Wilson falou assim, eu vou mudar, não aguento mais. E ele pegou, ele mudou, e a mudança lá no desenho não era ele pegar as malas dele, as coisas dele ir embora. Eu vi um caminhão, pegava a casa dele assim, e aí você viu o caminhão andando na rua com a casa, né? E indo embora assim com a casa. É isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai voltar, mas vai pegar a casa inteira dele e vai trazer para a terra. Toda essa realidade que nós chamamos de concreta vai se tornar realmente concreta quando o reino de Deus nos visitar definitivamente. Jesus veio de visita, mas agora ele vai vir de mudança. E quando ele mudar, aí não vai ter fim. A gente vai participar da ceia. Eu queria só ler um versículo, na verdade uma parte que está lá em Apocalipse 21, que descreve melhor do que qualquer texto que eu conheço da Bíblia, que vai significar esse fim, que é o começo, né? Que é o novo. Apocalipse 21, verso 1, e depois de 3 a 7. Todo mundo conseguiu abrir? Sim. Então vi novos céus e nova terra. Aí o novo aí, Não é novidade. É o eterno. Pois o primeiro céu, primeira terra, tinham passado. E o mar já não existia. E aí continua mais para frente. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que, olha o que a voz alta do trono dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição,
nem choro, nem dor, pois as coisas antigas, velhas, ultrapassadas, já passaram. Aquele que estava no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E olha que lindo. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que vencer o mundo, aquele que souber que eu venci o mundo, e aquele que viver de acordo com a vitória que vence o mundo, a fé. A vitória que vence o mundo é a fé. Quando ele voltar, os mortos serão ressurretos. Quando ele voltar, as lágrimas serão enxugadas. Quando ele voltar, a morte vai ser só uma vaga lembrança. Um dia teve morte, sabia? Um dia tinha um negócio chamado doença. Uma vaga lembrança. Tudo aquilo que hoje parece muito concreto pra gente, na eternidade, vai ser uma abstração. A única coisa que me entristece é que ele fala que o mar já não existe. O mar. Não sei bem ainda, nunca compreendi bem, mas aí tá. A gente vai fazer o estudo de Apocalipse, né, Érica? E aí a gente vai entender. Amém. Amém. Vamos participar da